Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Vamos tentar descobrir. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a vassoura de bruxa, e a opção número 2, o jaspe olho de pássaro. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias à realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se haverá mudanças neste relacionamento em 2024. Opção número 1, vassoura de bruxa. Opção número 2, jaspe olho de pássaro. Então parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a vassoura de bruxa, haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a primeira opção, a vassoura de bruxa, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a primeira opção, a vassoura de bruxa, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a vassoura de bruxa, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do carro. Gente, o carro é uma carta bem interessante para a pergunta, né? Porque o carro é uma carta que fala de movimentação. O carro fala de ação, das coisas fluindo, das coisas acontecendo, das coisas aí se movimentando. É uma carta com uma energia bem interessante. Vamos ver agora a situação, o que o tarô nos fala da situação, porque isso aqui é a energia que paira, né? Essa energia a gente não tem controle, muitas vezes não tem nem conhecimento dela, nem noção dela. Então é uma energia de movimentação, mas aqui é o nosso livre-arbítrio, né? A nossa postura diante da situação. Então vamos lá. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a primeira opção, a vassoura de bruxa. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a primeira opção, a vassoura de bruxa, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a vassoura de bruxa, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com a vassoura de bruxa, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 3 de paus, 8 de paus, 6 de espadas, 7 de espadas, dependurado, novamente o carro, e a carta do corte é um rei de espadas. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta do carro. O carro é uma carta de ação, de movimento. Ele veio 2 vezes no jogo. Então e a pessoa veio como um rei de espadas. Provavelmente a pessoa está pensando muito a respeito dessa situação, planejando, estudando. Olha um 3 de paus aqui que abre o jogo. Em como fazer, provavelmente, para essa história. Desculpe, ter uma movimentação aqui, tá, gente? Tem uma energia muito forte de movimentação. Hoje as coisas podem estar paradas,
podem estar estagnadas, né? Porque a gente tem o dependurado aqui, o dependurado fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas esse período em que essa situação ficou mais estagnada, ela serviu muito para essa pessoa também olhar a situação por um ângulo diferente. Serviu para a pessoa olhar aí a situação de uma outra forma. E é o que eu falo, eu gosto da carta do dependurado, porque o dependurado fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas o dependurado é uma carta de pré-movimentação e não de ação. A gente passa por um período ali de passividade, né? De inatividade, para olhar a situação de uma forma diferente, de um ângulo diferente, para posteriormente se movimentar. E acredito que está chegando o momento de uma movimentação. A gente abre o jogo com o 3 de paus. O 3 de paus é uma carta da gente parar, olhar, pensar, planejar uma movimentação. O 3 de paus geralmente é uma pessoa que está olhando para o horizonte, geralmente está ali numa praia, né? Está olhando para o mar, tem um barquinho ali geralmente parado. O barco é um meio de movimentação, é um meio de transporte, né? É um meio de transporte lento, mas é um meio de transporte. E por que lento? Porque está planejando uma movimentação. Olha o 8 de paus aqui. O 8 de paus, as flechas do Cupido. Não acredito que essa movimentação demore a acontecer, tá? Quem está aqui sem muita comunicação, ou quem está aí até mesmo sem comunicação, pode vir comunicação, ou quem está junto, a comunicação entre vocês pode se acentuar, pode melhorar, tá? Então, mas aqui tem grandes chances de uma movimentação, sim. Tem grandes chances de mudança nessa situação. Muitos aqui estão separados, porque a gente vem com um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece de uma forma racional. Essa pessoa é extremamente racional. A pessoa, muitas vezes, gente, o afastamento não é físico, tá? Muitas vezes é o afastamento emocional. A gente sente a pessoa ali distante, a pessoa mais na dela, a pessoa ali mais introspectiva mesmo, tá? Mas é um afastamento que se dá para a pessoa tentar colocar as emoções dela num nível mais calmo, mais tranquilo, para ela poder refletir melhor diante da situação, estudar melhor a situação, para ver como vai agir, como vai fazer, como vai se portar. Eu tenho aqui o 7 de espadas. O 7 de espadas é o ladrão de espadas. Uma pessoa que entra num lugar e rouba 7 espadas e sai sem ser visto. Mas não é simplesmente a pessoa chegar lá, abrir a porta, pegar a espada e sair andando, né? Tem todo um planejamento, tem todo um estudo, tem toda uma observação da situação. Então, eu acredito que essa pessoa esteja muito olhando as coisas. O dependurado está aqui no jogo de uma forma diferente, olhando as situações por um outro prisma, pensando e estudando ali o que poderia ou não vir a fazer e como poderia fazer as coisas fluírem e acontecerem. Então tá muito aqui, gente, uma parte de um planejamento antes de uma ação. E eu não acredito que essa ação demore a acontecer. Acredito que isso aconteça rápido. O carro é muito rápido, o 8 de paus é muito rápido. Quem tá sem mensagem, quem tá sem se falar aí, é muito rápido que vem uma comunicação. O 8 de paus, ele é uma carta quase que de imediata, né? A gente fala, é a carta mais rápida do tarô. A gente fala em até 30 dias, mas muitas vezes acontece no próprio dia da leitura. No próprio dia da leitura pode vir aí uma mensagem, uma comunicação, alguma coisa assim. E é uma carta que eu gosto porque ela fala além de paixão, de desejo, de vontade. É uma carta que fala muito de intensificar a comunicação. E quando a gente conversa, quando a gente esclarece as coisas, tudo tende a andar muito mais facilmente. Então, a gente pergunta, haverá mudanças nesse relacionamento em 2024? Aqui é muito forte, sim, que vocês tenham passado por um período em que as coisas estavam ali mais paradas, mais truncadas, mais estagnadas. E agora, provavelmente, as coisas vão começar a fluir, vão começar a andar com menos dificuldade. Só que vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional, né? A carta do corte é um rei de espadas. O rei de espadas é a carta da racionalidade, pessoas que são práticas, objetivas, extremamente mentais diante da situação. Então é aquela pessoa que precisa planejar tudo para a vida dela. O rei de espadas ele tem uma característica que eu acho bem interessante,
De todos os reis, ele é o rei mais mental, sim. Afinal de contas, o naipe de espadas é a mente. Mas é a pessoa que procura ser a mais correta possível. Aí você pode falar, imagina, o cara é mó sacana, que não sei o que. Gente, ele busca agir da forma que ele acredita ser a mais certa para ele. O rei de espadas, ele procura ser muito justo diante da situação. Só que o que você pode achar correto pode não ser o que eu concorde, e vice-versa. Então, dentro do que essa pessoa acredita, ela procura sempre agir de uma forma correta, de uma forma real, aí, verdadeira, vamos dizer assim. Então, geralmente pessoas que procuram agir de uma forma justa, dentro do que ela acredita que seria justo para a situação, tá? Mas aqui tem grande chance sim de ter uma movimentação interessante nessa história. As coisas aqui devem começar a fluir, devem começar a acontecer depois de um período grande de paradez. As coisas devem começar a fluir até de uma forma talvez mais rápida do que vocês estavam esperando. 2 carros, né, e um 8 de paus, é muito rápido aqui uma movimentação, que alguma movimentação aconteça aqui bem rápido nesta situação, tá bom? Então aqui provavelmente tem mudança, sim, tem movimentação neste relacionamento em 2024. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o jaspe olho de pássaro. Mostra pra gente, haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, cortando em 3, deck do meio, nós temos o dependurado. O dependurado é uma carta que fala de paradez, né? O dependurado fala da gente preso, amarrado, estagnado diante de uma situação. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto dessa carta. Apesar de ser uma carta de paradez, é uma carta que nos dá a possibilidade de olharmos a vida por um outro ângulo. A partir do momento que a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente muda a nossa postura. A gente mudando a nossa postura, as coisas podem acontecer de uma forma diferente. Mas o dependurado fala de paradez, né? Fala ali de uma certa estagnação. Então, por essa carta, é bem provável que a resposta seja negativa. Mas vamos ver aqui o que o tarô nos fala. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, mostra pra gente. Só um instante, gente, que a minha velinha apagou. Apagou não, acabou. Eu vou acender uma outra. Eu não gosto de fazer tiragem sem o elemento fogo na mesa. Apesar de não aparecer, toda vez tem uma velinha aqui acesa. A vela, minha fonte com a água e a minha plantinha aqui na janela. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, mostra pra gente. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, mostra pra gente, universo. Haverá mudanças neste relacionamento em 2024? Para quem se conectou com o jaspe olho de pássaro, cortando em 3, deck do meio,
nós temos temperança, torre, 10 de ouros, 4 de ouros, enamorados, 9 de paus e 7 de paus. Gente, eu não acredito que tenha muitas mudanças aqui não, tá? Não vou mentir para vocês. A gente começa com a carta do dependurado, que é uma carta que fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas a gente começando a olhar a situação por um outro lado, olhando a situação por um outro prisma. O dependurado é uma carta lenta, a gente sabe disso. A gente começa o jogo com a carta da temperança, que também é uma carta lenta. A temperança fala da necessidade das coisas se equilibrarem, das coisas se harmonizarem, das coisas aí entrarem nos seus eixos, né? A temperança fala, vocês não gostam porque falam que ela é lenta, mas a temperança, gente, é muito bonita, porque primeiro a temperança é um anjo, né? Não teria como ser feia. E ela está jogando ali geralmente água de uma taça a outra. Geralmente ela tem um pé na terra, um pé na água. Então ela traz um equilíbrio para a situação. A temperança fala da própria espiritualidade nos ajudando e trabalhando para que as coisas possam fluir, possam acontecer, possam se fazer de um jeito melhor, de um jeito mais leve, de um jeito mais solto. Então a energia da temperança ela é uma energia muito legal, porque ela é uma energia de equilíbrio. Só que aqui muita coisa tem que ser demolida, muita coisa tem que vir abaixo. A gente tem a torre. A torre, gente, ela é uma carta de desconstrução. As pessoas têm muito medo da torre da morte. Eu, particularmente, não tenho medo nem de uma nem da outra. Eu tenho medo do 10 de espadas. Eu sempre falo isso. Porque a torre, ela fala o seguinte: tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida pode ser refeita. Porque quando a torre vem na nossa vida, ela só derruba aquilo que não está certo. Tudo aquilo que foi feito de uma forma real, verdadeira, coerente, a torre mantém em pé. Então a torre, ela vem, muitas vezes, ela derruba um monte de coisa, mas ela nos dá a oportunidade de, a partir daquele momento, construir essa história de uma outra forma, tentar essa construção de uma forma que é real, que é certa, que é verdadeira. Então a torre não é o bicho-papão que todo mundo fala também, porque ela nos dá muitas vezes a oportunidade de reconstruirmos uma situação de uma forma correta. Porque como ela só derruba o que está errado, o que está feito corretamente, ela mantém em pé. Então, se tiver estrutura essa relação, se tiver amor, se tiver respeito, se tiver cumplicidade, vocês vão arrumando o resto que está errado. Então, vocês têm a oportunidade de construir uma nova situação com estabilidade e solidez. Olha o 10 de ouros aqui. O 10 de ouros, ele é uma carta de estabilidade, ele é uma carta de solidez, né? É uma carta de firmeza. Só que eu não acredito que isso seja rápido. Eu acredito que talvez não leve, nesse próximo ano de 2024, isso não seja feito ainda. Porque o dependurado fala alguma coisa em torno de 12 meses. A temperança fala alguma coisa em torno de 14 meses. Então, se houver mudanças nessa situação, vai ser muito para o final do ano de 2024 ou começo de 2025. Existe aqui entre vocês também um apego muito grande da situação. Olha aqui o 4 de ouros. A carta do apego, a carta do avaro, a gente preso na situação, a gente amarrado na situação. E quando a gente está preso, quando a gente está amarrado, está obcecado ali diante de algo, a gente mesmo não deixa essa situação fluir. A gente mesmo não deixa essa situação acontecer. Primeiro, vai precisar equilibrar essa situação. E a gente não equilibra uma situação do dia para a noite. Então, existe aqui sentimento? Existe. A gente vem com os enamorados falam de sentimento, mas os enamorados falam também do que a gente não sabe o que fazer diante da situação. Que existem dúvidas aí. Olha aqui os enamorados. Eu vou por esse lado, eu vou pelo outro, eu fico com essa, ou fico com aquela, ou eu namoro, ou eu fico solteiro. Existem dúvidas aí que têm que ser tratadas ainda e solucionadas. Existe emoção? Existe sentimento? Existe. Porque os enamorados sempre falam de emoção e sentimento. Mas existem dúvidas que têm que ser solucionadas antes dessa situação poder sofrer a transformação e as mudanças talvez que vocês desejam.
A gente tem aqui um 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala muito da gente se guardando, da gente se protegendo. O 9 de paus, geralmente, ele é representado por uma pessoa que está guardando 8 estacas que estão espetadas no chão. E a pessoa está ali na frente com uma outra estaca, protegendo isso, mas geralmente com essa estaca meio levantada, numa posição meio de defesa, tipo, se chegar meio perto eu te dou com esse pau na cabeça. Mas só que esse processo de ficar também se controlando, se segurando, gasta muita energia da pessoa. Então o 9 de paus também nos fala de exaustão. A gente ali cansado diante de uma situação, a gente precisando também dar uma relaxada, dar uma recuperada de forças, de energia, né? A carta do corte é um 7 de paus. O que é o 7 de paus? Uma pessoa que está se guardando, uma pessoa que está se defendendo, uma pessoa que se permite sentir meio que por doses homeopáticas. Hoje eu me permito sentir um pouco, a semana que vem mais um pouco, daqui um mês mais um pouco. Então a gente percebe que existe paixão, que existe desejo, que existe vontade. A temperança também fala de amor, né? Assim como os enamorados, mas existe ali uma contenção de sentimentos. 9 de paus e 7 de paus, a pessoa se guardando, a pessoa se segurando. Olha aqui o 4 de ouros, a pessoa não falando de emoções, não falando de sentimentos, mas esse período está servindo também para ela olhar as coisas de um ângulo diferente. E vocês precisam reconstruir essa situação, deixar cair tudo que não está certo, tudo que não foi legal e construir algo novo no lugar, de uma forma mais coesa mesmo, de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada. E aqui, gente, a espiritualidade está ajudando vocês. A espiritualidade está aí ao lado de vocês, tentando trazer um equilíbrio para que uma estabilidade, uma solidez, uma firmeza de situação possa efetivamente acontecer, que é o 10 de ouros. Mas não acredito que isso seja rápido, não. Se for para o final se for para o ano de 2024, é para o final do ano. Aqui eu acho que ainda muita água tem que ser passada por baixo dessa ponte, muita coisa tem que ser arrumada, tem que ser tratada, tem que ser resolvida, para que vocês possam efetivamente trazer mudanças concretas e conseguir uma estabilidade, uma solidez. Mas sentimento existe, mas existe aí um segurar muito as próprias emoções, tá? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Aqui, gente, muitos podem estar presos também numa outra relação ou numa outra situação por causa do dependurado, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte, paciência e sabedoria. Tchau, tchau.